Renova, Senhor, esse lugar, cada vida que aqui está. E que o Senhor ouve a oração do justo e ela pode nunca ser feita. E nessa noite, Senhor, nós oramos, nós apresentamos, Senhor, a terra. Fala conosco, Senhor. Usará como instrumento de Deus nessa noite. Cura que estiver enfermo, restaura lares, família, corações nessa noite. Dê paz aos que estão aflitos. Opera com o teu poder e abençoa, Senhor, o teu povo e a tua igreja nessa noite. Está aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Alguém dá a luz para mim aí? Glória a Deus. Oh, glória. O som já é mais nada. Mas tem mais, só que não deu para anotar. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre casamento. Como vai o seu? Como vai o seu? O meu tá só jasmim. Florescendo, que é uma beleza. A nossa irmã Gilmar vai vir aqui pegar caneta e folha sulfite. A japonesa Patrícia. Então vocês anotarem. Nós vamos começar em 1 Coríntios 7, versículo 28. Coríntios 7, 28. Vai. Primeiro Coríntios 7, versículo 28. Se a virgem se casar, não peca. Todavia estás tendo tribulação na carne, e eu queria poupar-vos. Provérbios 28, versículo 13. Isso. O que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Ninguém dorme e acorda e diz: vou trair. Ninguém fez isso. Eu dormi, acordei e falei: hoje eu resolvi trair. Ninguém faz isso. Na verdade, é o que falta de um pouco de cada coisa que se junta quando vemos ou falamos em um conflito de interesses e pequenas atitudes. Falta dela também. E aí você vomita e olha para o outro e fala: mas onde aconteceu tudo isso? Isso, a soma do que você não fez com o que você fez. Não estou arrumando desculpa para o adultério, mas Jesus manda a gente vigiar, manda a gente cuidar, manda a gente guardar, manda a gente selar. Jesus fala isso para nós. Mas casamento é 1 mais 1, que é 2. Porque a Bíblia diz que serão uma só carne. Agora vamos ver. Isso. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus. Provérbios 6, é um de cada só. E aí eu queria que você escrevesse, aí enquanto eu vou passar 4 provérbios sobre isso, que casamento é 1 mais 1, que é 2, e que Deus diz que forma 1. E aí eu vou perguntar para você, e você tem que responder de verdade: quantas pessoas estão no seu casamento?
ser verdade para você. Porque Deus já sabe. Assim, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Hebreus 13, versículo 4. 13, versículo 4. Só botar isso. Venerado seja entre todos o matrimônio no leito sem mácula, porém aos fornicadores e adúlteros Deus os julgará. 2 Timóteo 2, versículo 22. 2, versículo 22. Enquanto isso, você está respondendo quantos estão no seu casamento. Ou seja, é só você e seu esposo. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, com o coração puro, invocam ao Senhor. Nunca anule a possibilidade de acontecer. Satanás não muda pensamento, ele muda culturas. Cultura. O feminismo, o machismo, isso tudo é cultura. Então ele muda a cultura para que nós venhamos a querer fazer igual a eles. O que essa vergonha antes era vergonha, hoje é cultura contemporânea. O mundo está corrompido. Isso é um fato. Juízes 21, 25. E aí, não, eu quero fazer realmente só tudo de Deus. Não, eu realmente sou de Deus, mas os meus atos, eles são de Deus. Porque a Bíblia diz que nosso primeiro ministério começa em casa. É onde as nossas guerras também. Mas se eu não governo o meu lar, eu vou governar a casa do vizinho. Porque Deus, ele dá autoridade. Quem deu autoridade foi Deus, foi o homem. Ele deu autoridade. Para quê? Para você ministrar o seu lar. Não, mas eu quero ministrar do outro também. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Temos muitos exemplos dos nossos pais que não queremos, não concordamos, mas vale a pena frisar: seus pais já tiveram as chances dele, agora é a nossa. Pegamos os seus erros dos nossos pais para não fazermos no futuro. Porque se você perceber, nós muitas vezes temos palavras. Que a minha mãe falava sempre assim, o meu pai falava sempre assim, e aí eu também falo. Isso é cultura. Mas eles já viveram a vida deles ou estão vivendo a vida deles. Você tem que cuidar da sua vida, do seu casamento que foi te dado. Pegar isso e passar para outro, também, como é que faz? É cuidar, é zelar, é continuar. Nosso primeiro ministério é a família, é a nossa casa. Então os nossos pais já nos educaram, se bem ou mal era a forma deles. Mas a gente, como nova criatura em Cristo Jesus, nós temos que pegar o que não deu certo lá para não fazer aqui. Só isso. E não para continuar algo que você já sabe que no final é ruína. Para que você vai continuar? Existem duas formas de aprender. A primeira é quando eu soube de alguma história e aí eu vejo que essa história é uma história de fracasso, então eu não quero fazer nada do que tem ali. Ou eu acredito na história e vou tentar fazer 2 vezes mais o meu fracasso.
Porque ou eu aprendo com os meus erros, ou eu aprendo com o que alguém fez e deu errado. Né? Melhor de aprender com alguém que fez e deu errado do que a gente passar por esse processo. Porque esse processo, ele não é fácil. Né? A gente estava assistindo um filme que o meu esposo falou, é baseado em fatos reais. Que o dinheiro que chega rápido também vai embora rápido. O que é fácil também vai embora fácil. Então, eu quero isso para mim. Eu estou vendo que no filme ou na vida de alguém isso deu errado. Então, eu quero fazer isso? Não. Porque aí eu vou fazer como? Se está dizendo que eu preciso aprender para não fazer, por que eu vou falar? Porque eu estou pedindo realmente. Né? Eu estou persistindo para que isso aconteça. Juízes 2. Versículo do 10 ao 12. Juízes 2, do 10 ao 12. 10, isso. E foi também congregada toda aquela geração aos seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e servia aos balões. Os pais deixaram de ensinar, e aí o professor tem mais trabalho hoje. A polícia, o médico, a Bíblia fala da vara da correção. Se eu não disciplino o meu filho, se eu não ponho regras na minha casa, a culpa é de quem? Minha. Porque a autoridade ela é constituída por Deus. Então você está no lar, você é um pai, você é uma mãe, você é a autoridade ali. O seu filho, quando ele estiver debaixo da sua casa, ele tem regras. Não, eu estou debaixo, mas eu faço o que quero. E eu sou cristã, e eu vivo o que está escrito? Como assim? Provérbios 25, Provérbios 23, do 9 ao 17. Porque, como é que faz isso? Como ele faz isso? Não fales ao ouvido do tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não remova os limites antigos, nem entres nos campos dos órfãos. Porque eu sou redentor e poderoso, e pleiteará a causa deles contra ti. Aplica ao teu coração a instrução e aos teus ouvidos as palavras do conhecimento. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. E tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á em meu coração, sim, o meu próprio. E exultarão as minhas entranhas quando os teus lábios falarem coisas retas. O teu coração não inveja os pecadores, antes permaneça no temor do Senhor todo dia. Todo dia eu sou cristã. E eu começo na minha casa. Aí eu vou estendendo pelo meu trabalho. E eu vou estendendo por onde eu passo. Mas a autoridade dentro de casa. Se você tirar a autoridade, mãe vai ter autoridade. Ou você vive como o mundo quer, ou você vive como diz a Bíblia. Mas não pode dizer que você é cristão. Você pode ser religioso, né? Hoje é o que mais tem. Lares destruídos, ruínas, escravos de culturas malignas. Nasci assim, vou morrer assim, Gabriel. Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque não sei quem era assim, e agora eu vou continuar assim. Ciclos intermináveis de fracassos, tragédias, enfermidades, dores. E a cada dia esses são mais doentes, não buscam a cura e nem se tratam. Estamos nessa vida de fracassos há anos,
fazendo isso, eu sei que isso vai dar esse resultado e eu continuo fazendo. Né? Isso é autismo, loucura, não é evangelho. Né? Detalhe, passa de geração para geração. Mas eu só vou ter a cura se eu reconhecer as minhas chagas e entregar elas para Deus, porque é Deus que trata. Toda autoridade é constituída por Deus. Marcos 13, do 1 ao 5. Toda autoridade é constituída por Deus. Onde não existe regra, quando Noé, fazendo a arca, falou que vinha o dilúvio, Deus ia varrer da terra todo o mal, porque aquilo estava fedendo as narinas de Deus. A autoridade de pai, de mãe, do que seja, faziam o que queriam na hora que quisia, do jeito que queria. Deus não gostou disso. Então, se eu não governo o meu lar, eu não posso governar nada, porque Deus não vai me dar autoridade sobre nada que eu não tenha primeiro no meu lar. A autoridade do trabalho dá. A jogar nas costas dos outros é mais fácil, não é? Qual é o jerico que pega? Às vezes somos nós. Às vezes parecemos menos instruídos do que a mula de balão. Não, é Romanos 13, do 1 ao 5. Então, eu preciso saber o que eu quero construir na minha vida. Eu preciso saber e falar para Deus que lar que eu quero construir, que família que eu quero ter. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Foi e é ordenada por Deus. Preciso rever meus conceitos e pegar os conceitos e mandamentos de Deus. Malaquias 4, versículo 6. E não, porque minha vida está ali, está andando, tem problema, mas eu não cuido da minha casa, eu não cuido da minha família, eu não cuido do meu esposo, eu não cuido da minha esposa. É do lar que nós temos que cuidar. Porque eu volto a dizer, quando todo mundo for embora, quando os filhos crescerem, todos vão embora, vai ficar você e seu esposo, um para cuidar do outro. Mas por que isso precisa esperar chegar ao fim? Você, quando você casa, a Bíblia diz deixar seu pai e sua mãe, e se unir à sua adjutora, auxiliadora. E aí, não sei se você respondeu quantas pessoas tem no seu casamento. Porque se o seu casamento não for prioridade, se a sua família não for prioridade, você é tudo menos cristão. Eu tenho que pegar o que não está dando certo para não fazer. Não para ficar fazendo. E Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Muitas vezes Satanás não precisa fazer nada. Eu mesmo deixo ele entrar na minha casa e fazer o que ele quer. Por que vigiar? Por que colocar? Olha onde tu coloca a planta do teu pé. Olha, por que tu senta na roda dos escarnecedores? Eu lembro que quando meu pai vivia conosco, a gente não tinha alugado ainda o apartamento ao lado, ele pegou e colocou cerveja dentro de casa. Quando eu abri e vi, eu falei para ele, devolvi, falei, na minha casa não. Você vai fazer fora da sua casa, é problema seu. Você pode beber, você pode fazer o que você quiser. Dentro da minha casa não. Sou eu que permito as coisas dentro da minha casa. Eu permito muitas coisas. É assim mesmo. Acorda. E assim vai. Mas está uma ruim. Mas está ótimo. Então, o que você quer? O que você quer da vida? O que você quer planejar? O que você quer fazer na sua vida? Que lar você quer ter? Porque estão destruindo a família, estão destruindo o lar, e a gente está sem falar nada. Sem falar nada. Simplesmente deixa. Vamos ver o que vai acontecer. E Deus proverá. E Deus irá fazer.
Mas Deus não vai fazer o que é possível. Ele capacita possível para fazer o impossível. É isso que Ele faz. Mas não, eu quero que Deus faça tudo, eu quero que Deus eduque meus filhos, eu quero que Deus pare, eu quero que Deus coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí um lado está ruim e eu estou assim. Tá bom. Ah, mas eu não posso resolver, então eu pego para o outro resolver, para o outro resolver, para o outro que não resolve também, e para o outro, e eu fico lá. E a energia que você estaria gastando em progredir, como é que faz? Não dá mais, não tem. Não tem energia. Porque a gente luta as guerras de todo mundo, quando chega nas nossas, não tem mais força. Mas isso é casamento? Isso é vida cristã? Isso, não temos planejamento. Esses dias que eu confesso, eu tenho muito querido mudar. Muito. Cansada de muita coisa. Muita coisa. Então basta para tudo. Eu não quero ter um casamento como um dos meus pais. Eu não quero. Eu não quero uma vida assim. Não quero. Tudo que aconteceu de errado que eu vi, né? Eu não quero para mim. Eu posso ir lá, eu posso comer, eu posso passar um dia, mas isso não faz parte da minha vida, porque o meu lar está na minha casa, com o meu esposo. Coloquei lá na porta da geladeira os gastos, que um ou outro, a gente tem a consciência do que está entrando e do que está saindo. Está na hora da gente ser um casal mesmo. Ah, não, eu tenho que carregar o fulano, o ciclano, o beltrano. Já viveram a vida deles. Deus não diz para a gente sair para cuidar da vida do outro. É hora da gente acordar antes que fique pior. 4:6. Agora Mateus 5, versículo 28. Toda casa tem uma regra. Você pode não ver, mas ela tem. Ela tem uma regra. Porque se você não der limite, ser humano sem limite, ele mata tudo ao redor e se mata. Porque você acha que Deus fez lei para ficar bonitinho, decorado em algum lugar? Não. Fez lei para que nós não venhamos a destruir com as nossas próprias mãos aquilo que Deus está tentando construir. Eu, porém, lhes digo que qualquer que atentar uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Quando você pensa, já era. Não acende o fogo que você não consegue apagar. Um fósforo na floresta devasta toda ela. Davi, por fazer a sua vontade, carregou em seu lar uma marca de desgraça que se chamava Urias. E por toda a sua vida, suas escolhas te levam para lugares que os princípios parecem bom, mas o final é de morte. Estar presente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Que lar você quer ter? Segundo Samuel 16, do 5 ao 8. Que lar você quer ter? Está na hora de a gente cuidar do nosso lar. Está na hora da gente investir no nosso casamento. Tirando o que a gente viu dos nossos pais, o que a gente não quer nem viver e nem passar, e fazer um novo, para que possamos verdadeiramente ser família de Deus. Não dá, a Bíblia diz que não dá para andar o morto com o vivo, não dá para você juntar, passear com quem faz iniquidade. Tem algum problema? Não, vá orar por ele, ore por ele, por ela, por quem seja. Mas o seu lar precisa ser cuidado. Precisa. E chegando o rei Davi a Balim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo, ia amaldiçoando. E tirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda.
és um homem de sangue. Falta de autoridade. De novo, falta de autoridade. E cada vez mais. Provérbios 27, 7. A alma farta pisa um favo de mel, mas para a alma faminta todo amargo é doce. Por quê? Porque eu chego na minha casa, eu não tenho. Porque eu chego na minha casa, eu nem dou e nem recebo. E aí, eu estou o quê? Vazia. E aí, Deus disse, não eu disse, Deus disse que isso é perigoso. Não fui eu que disse, foi Deus que disse. 1 Coríntios 7, versículo 5. E aí, como é que faz? Não vou mudar. 1 Coríntios 7, versículo 5. Não vos priveis um ao outro, senão com consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa intemperança. A pergunta é: Deus fez sexo para ele? Fez? Ele fez para nós, né? O sexo no casamento, ele pode ser maravilhoso se realmente quisermos, assim como a nossa casa. Quanto de problema a gente traz de fora, quanto de coisa que a gente traz dos outros, que sobrecarga, que vai buscar, que vai fazer, e deixamos de viver. E aí começamos a viver igual o fulano, sobrevivendo. Aí a alma está o quê? Podre, cansada, é o outro estágio dela. Mas quem faz isso? Nós. Somos nós que não acordamos. Somos nós que não resolvemos viver o extraordinário de Deus. Somos nós. Não, porque eu tenho. Gente, primeiro é o seu lar. É o seu lar. Eu quero ver, na hora que tudo desabar, quem vai deixar o lar dele lá para não socorrer o seu. Se o dele já está em ruínas, você acha que o seu vai para onde? É só uma questão de raciocínio, porque Deus dá raciocínio para quem? Para a gente. Senão ele teve vida de animal ou em pedra, né? Porque Deus odeia o pecado e nos ama, porque o pecado nos leva para longe de Deus. Peça socorro de Deus, peça socorro para alguém de Deus. Não deixe destruir. Marcos 4:38. Não espere acabar para consertar. Tenha projetos, planejamento. Faça planejamento. Faça realmente o seu lar funcionar. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te dá que perecemos? Isolamento é maligno. Toda pessoa isolada é fragilizada. Estabeleça limites. Não espere desabar para tentar arrumar. E aí depois é difícil, né? Tem uma paz aí na porta. Viva com integridade. Você não é a sua natureza. Você é o seu caráter. Tenha caráter de Deus. Tiago 1, versículo 13. Tenha caráter. Ah, mas o fulano não tem. O problema é dele. Ah, o fulano não quer. É 13. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não faz isso. 1 Timóteo 4, versículo 12. A maioria das pessoas que fracassaram estavam só. Sansão fracassou, não quis andar
com o seu povo, com o povo de Deus, e dormiu, e ao acordar estava no colo de Satanás. Ao acordar ele estava no colo de Satanás. Dalila que o levou para a morte. Em que colo você está dormindo? 4, versículo 12. Marcela, vem, você vai vir, senão fecha a porta e vem, né? Estamos no culto, fala depois do culto. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Provérbios 18:1. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Romanos 15, versículo 14. E aí, enquanto ela vai colocando o versículo, responda para você: quais os pecados que você cometeu nesse último ano? Conscientemente, lógico. Quais foram as tentações que você enfrentou? Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podemos admoestar-vos uns aos outros. Hebreus 3:13. Estão respondendo? Hebreus 3, versículo 13. Antes, exortávamos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você conseguiu vencer e enfrentar os seus maiores desafios e tentações? Você está entendendo também? Agora diz, em alguma das respostas que você mesmo deu para você mentiu para você em alguma delas? Você tem uma aliança de oração com seu esposo? Eu tinha. A gente ia orar junto. Hoje a gente não ora mais junto. E Deus me fez lembrar disso. Porque quando nós estamos unidos, nós estamos muito mais fortes. Mas é o cansaço, é o problema dos outros, é a casa dos outros, é a nossa falta de tempo, é todo mundo querendo entrar por tudo quanto é lado, é só carga e a gente vai se perder. Se perder porque a gente não vê é uma coisa, se perder sendo alentado é outra bem diferente. Porque é tudo aquilo que Deus dá pra gente cuidar e a gente não cuida, a culpa é nossa. Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiram juntos ao templo, à hora da oração à nona. Essa aliança deve ser semanal, de confiança duradoura. É preciso orar um pelo outro todos os dias. Planeje sua vida com o seu companheiro. Quando você não tem tempo para cuidar da sua vida conjugal, do seu lar, você será escalado para cuidar da vida e do lar dos outros. É isso que vai acontecer.
Não tenho tempo para cuidar do meu lar, não se preocupe. Você vai cuidar do lar de alguém, né? Carregar um fardo dos outros. Mantenha acesa a fogueira em seu lar. Conversar, brincar, ter relação com seu esposo mais frequentemente. Porque é Deus que constituiu, foi Deus que deu. Ah, não, Ele sabe que me ama, o corpo da gente. Nós não estamos espirituais só no manto. Olha, só no manto. Só. Então vai casar pra quê? Você vai ficar só no manto, né? Fica sem casar. Porque você vai viver eternamente no manto. Arrumamos tempo para tudo, mas não arrumamos tempo para receber, dar, sabe? Outro dia eu estava trabalhando e eu ia voltar para casa, mas gente, eu queria voltar para casa para chegar, beijar, mas muito, não era pouco, não, era muito. O quanto a gente deixou de fazer isso, quando a gente deixou realmente, sabe, de grudar assim com o corpo do outro, sentir calor. Sexo é de Deus, porque foi Deus que constituiu o casamento e disse: se você não sabe, eu leio Provérbios, né? Não custa nada ler um pouquinho. 1 Coríntios 7, versículo 9. 1 Coríntios 7, versículo 9. Todavia os casados mando, não eu mais o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. É no lar que nosso verdadeiro sucesso ou nosso fracasso, é o nosso lar, é a medida da nossa casa que está de pé. Sucesso ou ruína, casa em ruínas, fracasso, porque Deus não te dará algo maior se você não governa nem o seu lar. Quando entrares em guerra no casamento, o papel de Satanás é eliminar você da competição. 1 Pedro 3, versículo 1. É o primeiro adversário. Quando entrar em guerra, ele vai querer nos eliminar. Porque juntos somos fortes. Você imagina um campo de batalha dentro de casa? 1 Pedro 3, versículo 1. É do 1 ao 7. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos a vossos próprios maridos. Essa parte dos vossos próprios maridos é terrível. Porque tem dia que eu chego em casa e quero comer o fígado do meu marido. E aí eu lembro que eu não posso. Para que também, se alguns não obedecem à palavra pela parte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso, quieto, que é preciso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitais com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. O problema é que o homem, como nós queremos fazer tudo, o homem fala: mas ela aguenta. Mas essa é a imagem que a gente passa. Quanto tempo eu demorei para dizer para o meu marido que se eu estiver doente, eu quero que ele esteja do meu lado? Quanto tempo eu menti para mim que estava tudo bem, que eu não me sentia frágil, porque hoje em dia você não pode ser mulher, você tem que ser Mulher Maravilha todo dia. Quanto tempo?
E ele achou que era normal, já que ele não fazia. Hoje ele sabe que não é. Não importa de forma que eu esteja, se eu sou doente, ele pode estar comigo. Eu quero ele do meu lado comigo. Eu quero um lar diferente. Eu quero vida de Cristo. Eu quero família de Cristo. Assim como diz a Bíblia. Não tenho nada contra o feminismo. É um problema deles. Eu não tenho nada com isso. Mas eu também não quero ser a mulher do feminismo. Eu quero ser a mulher da Bíblia. Aquela que Deus manda o seu marido cuidar e olhar como um vaso frágil. A suprir, a ser sacerdote da casa. E isso é a mulher da Bíblia. Como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E finalmente sejam todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, extremamente misericordioso e afáveis. Quando nos permitimos de alguma forma abrir exceções, brecha, negociar princípios de Deus, é onde o laço do passarinheiro vem e laça. Jó 31:1. Vem, entra de sapatinho de algodão e destrói. A vida do outro é a vida de um. Cuide da sua. Mas Deus deu uma vida para cada um. 31:1. Fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Fiz aliança com os meus olhos, pois como fixaria eu numa donzela? Quem come em casa não lancha na rua. Arrumem tempo para suprir um ao outro a necessidade do outro, seja emocional, espiritual ou sexual também, né? E quanto menos fazemos, menos temos vontade de fazer. Essa é a grande realidade. Quanto menos somos tocadas, nos acostumamos a não sermos tocadas, a não sermos acarinhadas, e não dá, e faz muito pouco, ou quase nada também, e vai se tornando uma coisa normal. Mas isso não é bíblico. Isso não é bíblico. É você suprido ou suprida do que Deus te orientou, e você não corre o risco de comer fora. Filipenses 2, versículo 15. Porque se o casamento não está indo bem, a culpa é dos dois. E é os dois que têm que consertar dentro da sua casa para manter ela de pé. Filipenses 2, 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Há muita coisa em jogo. Um casamento, primeiro, é uma aliança com Deus, depois uma aliança com seu companheiro. Mantenha o seu nível de resistência bem alto. Para isso, fique a sós com Deus e Ele te instruirá. Em Tiago diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí eu te pergunto: qual é o teu tempo com Deus? Você tem tempo com Deus? Olha, meia hora aqui vou pegar, é só para mim ler a palavra de Deus, para mim falar com Ele, para me ouvir. Que tempo você tem dado para Deus? Lute para ter e manter o equilíbrio, saúde física, emocional e espiritual. Você parou para analisar umas vidas que você conhece, passa anos e anos, não muda. Destruição, ruínas, autodestruição. O problema do pecado é que antes de você cometer o outro, você comete
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Mais 6, 8, 6. Não. Isso. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. Isso quer dizer, nem a minha família, nem a família do outro vai entrar. Porque eu sou o quê? O que? O velho homem, a velha mulher, morreu. Os velhos hábitos, as velhas palavras, também morreu. Foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Eclesiastes 4, versículo 9. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ainda estiver só, pois caindo não haverá o outro que o levante. Porque na hora da bonança, está assim, ó. Na hora da escassez, cadê? Mas se eu não governo o meu lar, e o meu lar só vive em escassez, quem tem que arrumar o meu lar? Eu. A autoridade é dada no lar para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa. Mas se o meu lar não passa de destruição e vive devastado, quem que não está fazendo? Difícil a gente pegar o espelho assim, ó, né? Pega o espelho e fica olhando para a nossa cara, né? Não muda, eu não mudo, nada muda. E eu ainda quero a mudança. Difícil essas coisas. No relacionamento a dois, existe aquele que é gastão e gasta tudo, que sou eu. Eu confesso. Eu agora, eu estou arrumando as contas. Agora eu estou... Laís! Dá para ficar um pouquinho quietinha, por favor, meu amor? Arrumar. A Paty até me deu um caderno para arrumar as finanças. Ó, tudo virado. Tudo balançado. Mas sabe por quê? Porque eu quero arrumar. Os pais vão vir arrumando as outras casas, as outras vidas, as outras finanças. Essa é a verdade. De quem é a culpa? Nossa. Mas se eu não enxerguei, e hoje, graças a Deus, Deus me faz enxergar para arrumar. E Deus vai me ajudar a consertar, porque sozinho eu não posso. E Ele coloca pessoas para me ajudar. Paty, uma delas, Thaís, Val, isso. O Val, não dá assim, Val. Ó, não, Val, assim não. E procurando ao Senhor, e buscando, e orando, clamando, e estudando. Porque através da palavra de Deus nós somos libertos. Porque tudo isso que estou falando aqui, ela é baseada na Bíblia. Por isso que a gente coloca versículo, que é para testificar. Não eu, Valquíria, que graças a Deus funcionário, quem me sustenta de pé é Deus. Mas eu não quero um lar de ruínas. Eu não quero a vida do outro. Eu não quero o casamento do outro. Eu quero o meu. O que Deus me deu. E o que eu tenho que consertar. O que eu tenho que ser. Porque a Bíblia diz que eu tenho que viver em novidade de vida. Se eu não mudo, eu não estou vivendo o que a Bíblia diz. Então a Bíblia é cristocense. E eu sou o quê? Uma farsa. Porque eu não vivo o que ela está escrita. Eu sou uma farsa. Porque a partir do momento que meus olhos são abertos e eu não mudo, e eu não vou mudar, eu sou uma farsa. É como diz o falso profeta. Como que vai existir? Existe? Jesus disse que tinha. Existe falsa ovelha também, que finge que é ovelha, não é. Finge que é temente, não é. Leis foram feitas para serem executadas. Vai a polícia, o ladrão roubou, ele veio roubando, e ela está lá, vai sentar bem lá. Não tem problema não. Chega lá. Hoje eu estou com vontade de correr atrás dele, mas gente, você não é
a gente não tem autoridade. O mundo tem umas regras que é para matar. Já que eu não quero nenhuma. Né? Provérbios 11, versículo 25. Sou eu que procuro mudar. Sou eu que procuro restituir o meu lado. Sou eu. Sou eu que faço. O que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mais bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. Temos que ter propósitos de economia familiar no casamento. Eu comecei há 2 meses, estou continuando, vou prosseguir. Eu quero ter novidade de vida na minha vida. Dividam projetos e gastos juntos. Provérbios 27, versículo 23. Porque o tesouro não durará sempre. Isso. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e põe o teu coração sobre os teus rebanhos. Semente. Gênesis 26, 12. Semente. A semente você lança e ela vai crescer. Gênesis 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu aqueles mesmos como 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Quando andamos com Deus, quando respeitamos os princípios de Deus, a palavra de Deus que diz que também usufruiremos das bênçãos contidas nela, precisamos crescer em Cristo. A semente, ela demora para crescer, mas se eu nunca plantar, ela também não vai nascer. Nós temos que plantar para colher. E aí eu te pergunto, você está plantando? Qual é a tua plantação? O que você está plantando? O que você está plantando? Hebreus 5,14. O que você está plantando no seu casamento, na sua vida? O que? Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, ao quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu aceito ou não? Sou eu que aceito ou não? Precisamos ter o hábito saudável na vida financeira. 2 Coríntios 9, versículo 10. Precisamos ter saúde nas finanças. 2 Coríntios 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê de pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. Deus nos dá o pão, que é o alimento, né? E sementes para semear. E tudo que você come é pão, e tudo que você lança é semente. O problema somos nós, que comemos a semente, ou damos para o outro comer a semente também. Essa semente era o pão. Lá para frente que você ia comer, mas você não semeou, comeram a sua semente, você deixou comer a sua semente, porque sabe que o único culpado dos seus próprios erros, dos seus próprios fracassos, somos nós mesmos. É só você botar um espelho na sua cara. Porque a nossa primeira luta, ela não começa olhando para o outro, começa olhando para nós. Essa é a verdade. Eu não me cuido, eu não me respeito, eu não me amo, eu não cuido da minha casa, eu não cuido do meu lar, eu não mudo. Como que faz?
A gente está vendo tudo, né? Menos uma vida cristã, né? O trabalho de Satanás é nos impedir de receber a nossa colheita farta. O ladrão vem para roubar e destruir. Eu, porém, vim para que tenha vida e vida com abundância. Se eu não vivo uma vida com abundância, eu não vivo o Evangelho de Cristo que é vivo. A natureza do homem é cobiça, assim retém a semente para que possa ter mais. E isso é uma ilusão maligna. Quando ganhamos de Deus e não retornamos a Deus, uma hora o tanque seca. É dano que se recebe. Aprenda a semear e terá colheita abundante. Amós 3:3. Aprenda a semear. Deus, olha, Deus ele dá para a gente dizimar. Ele dá para a gente ofertar. Ele dá ofertas de mantimento. Ele dá. Esses dias lendo a Bíblia, eu vi que Deus, para você ter ideia, tem a oferta de esmola, que é muito importante, eu não sabia. A oferta de esmola ela é muito importante, porque Deus não deve nada a ninguém. Ela é tão importante quanto as outras ofertas. Aqui lá, tem um cara que está ali, ou uma pessoa, e você vai lá e tira, dá R$2, ou você compra algo para alguém e diz, isso aí é uma oferta de esmola. Deus ele recebe, e eu não sabia. E está na Bíblia, e eu não sabia. Olha quantas coisas a gente não sabe, quantas coisas a gente vive na ignorância, porque a gente não busca, porque a gente não estuda, porque a gente não lê, porque isso que Deus fala, examinais as escrituras que eu de mim as testifico. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Como é que eu faço? Não, eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda. Eu quero viver assim, eu quero viver assado. Eu penso assim, eu penso assado. Eu não quero assim, E aí? Como é que faz? Vai parar para onde? Nem do lugar vai sair. Vai fazer um buraco no meio assim, e vai afundando os dois. Porque um quer puxar do lado, quer puxar do outro, quer puxar do lado, quer puxar do outro, quer fazer do lado, quer fazer do outro. Como é que vai fazer? Não vai fazer, né? Vai fazer como? Vai fazer. E de quem é a culpa? Nossa, a culpa é nossa, não é de ninguém. Há uma diferença enorme em uma concordância e um acordo. Eu achei maravilhoso isso, gente. Achei maravilhoso. Só mais 5 minutos de entrega. Porque, como a gente vai ter ceia lá na sede, quinta-feira eu vou terminar de pregar na live o restante que tem. Porque é abençoador. Eu passei 6 horas estudando. 6. E eu não queria parar. E eu queria continuar, mas eu tenho uma hora que eu não aguentei mais. E é assim, extraordinário, né? Então, presta bastante atenção nisso, porque fez muita diferença para mim. Há uma diferença enorme entre concordância e acordo. Concordância é aceitar tudo que o outro quer. Acordo é eu e você podemos fazer e cumprir. Vamos fazer um acordo? De hoje em diante vai ser assim, assado, vamos fazer assim? Isso é acordo. Não é concordância. Concorda com tudo, faz tudo, não. Salmo 133, versículo 1 ao 3. Quer acordo entre eu e você. Faça acordo com o seu esposo ou esposa. 133, 1. A qual bom e qual suave que os irmãos vivam em união. E como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba do Arão, a que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que fazemos, quando fazemos a vontade de Deus, fazemos a nossa ou fazemos a de Deus? Em Atos 5,
não precisa colocar o versículo, porque tem que ler Atos 5 todo. O casal Ananias e Safira mentiram em um acordo para o Espírito Santo de Deus. Precisamos fazer concordância com Deus e com o nosso cônjuge. Precisamos honrar o nosso lar a Deus e ao nosso lar com as nossas rendas. Eclesiastes 11, versículo 4. Precisamos honrar a Deus com a nossa renda. Eclesiastes 11, versículo 4. Assim como tu não sabes quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você conhece casa que só tem vento? Não tem muita vento. Ninguém brota nada, ninguém planta nada. O vento passa direto. Nem aí, né? Deixa eu lá. Fica só observando o vento. Uma hora o vento vem pra cá, tá gelado. Outra hora o vento vem pra cá, tá quente. Outra hora tá. Mas vai plantar? Nada, vai semear? Também não. O que você quer? Eu quero milagres. Ele venha, me faça um robô, mude o meu pensamento, mude o meu esposo, mude da minha casa, e todo mundo chipado, só no controle de Deus, falando: vai, vira aqui, faz ali, não tem mais vontade, não luta, não, tudo automático, lindo de morrer mesmo, de tão lindo que é muita morte, né? Tem que semear e precisa ter expectativa de colheita abundante de Deus, porque a Bíblia fala sobre a abundância de Deus. Lucas 6, versículo 38. A abundância de Deus. Então eu tenho que semear e ter a expectativa da colheita. É a mesma coisa que você dizer assim, ó. Então, Deus, a pessoa vem, você vai fazer um contrato e ela fala assim: você vai trabalhar? Vou. Aí você vai, trabalha os 30 dias. Quando chega no final do mês, você fica olhando na cara da pessoa: e cadê o dinheiro? Você não plantou o seu trabalho? Você não plantou no seu suor? Você não tem a colheita. A Bíblia diz que Deus não deve para ninguém. Então aquilo que você está semeando, você vai colher. E tem que ter a expectativa da colheita. Dai e ser-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida que medires, também vos medirão de novo. A natureza humana corrompida de Satanás, que é maligna, acaba retendo as bênçãos que Deus tem prazer de dar. A Bíblia sempre diz que o Senhor ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar, mas tem pessoas que preferem viver na ruína. E qual o problema? Nenhum, só serve para andar com você, que diz que é de Cristo. A minha casa é só devastidão, então fica lá com a devastidão. Eu quero viver o extraordinário, o impossível de Deus, e é uma escolha. Deus é tão maravilhoso que eu olho assim e eu fico pensando: por que as pessoas não enxergam? Deus, Ele não vai cobrar do outro aquilo que você não fez. Ele vai chegar para mim e falar: olha, Valquíria, você vai pagar tudo que a Patrícia fez, tudo que a Patrícia não fez, tudo que a Patrícia não semeou, tudo que a Patrícia não quis. Não, é a minha
3:10. Deixa eu terminar. E por causa de vós, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de que nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolher. Existe bênção. Não há mal nenhum em ter riquezas. O que não pode é a riqueza de ter. Não dá o dízimo a Deus e ficar com as premissas e ainda comer da colheita abundante. Ele nos deu. Por isso, dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Não dê com peso. A expectativa é a razão que faz a semente trabalhar para você. Jesus disse: dai-vos e dai-vos-á. Espere proteção com Deus, como Ele prometeu. Ele repreenderá o devorador. Espere fartura com Deus. Ele prometeu. Jesus disse: boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, generosamente. Eu não sei para você, mas para mim eu vivo o muito de Deus. Eu vivo o extraordinário de Deus. Quando eu falo: Senhor, eu não quero só para mim, eu também quero para os meus. E eu vejo a mão de Deus, eu fico alegre. Porque quem quer mudar, muda. E você vê, e é maravilhoso. É maravilhoso você ver a mão de Deus. É algo extraordinário. A sua semente é consagrada a Deus. Deus sempre irá retornar em benefícios para a sua vida e para a sua família. Põe Provérbios 16:3 para mim terminar. Confia no Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Porquanto ouvimos que alguns entre vós, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Cada membro da família tem o seu papel, e é importante aprender a dividir a carga. Dessa forma, a caminhada ficará bem mais leve, e juntos poderão ter muito e muito mais longe. O papel do marido, ele é provedor do lar. Ele deve produzir no ambiente familiar, não somente o relacionamento com Deus, como sacerdote, mas também trazer à sua família a segurança, o alicerce, a maturidade para planejar a vida financeira da família, do lar, dentro da casa sua, a quem seus convívios. Eu marquei aqui que na mitologia grega os deuses não trabalhavam, deuses. E hoje eles só aumentam, carregando um ao outro. Peça uma cadeira, Mati, por favor. O resto eu vou fazer uma live. Mas fica para pensar. Existe bênção no dízimo. Existe bênção na oferta. Existe bênção no voto. Existe bênção nos alimentos. E existe bênção no dízimo. Semear é colher mais tarde. É jogar a semente e quem vai dar o crescimento é Deus. Você joga e ele vai crescer. E aí você para de comer a sua semente e para de deixar os outros comer a sua semente também. A vida da gente só muda quando verdadeiramente queremos mudar. As coisas
coisa só acontece quando nós entregamos ao Senhor e pelo poder da palavra de Deus, porque não há nada mais poderoso no universo do que a palavra de Deus. Nada é mais importante, maravilhoso do que a palavra de Deus. Ela traz para nós que estamos na escuridão do entendimento, luz e entendimento e vida. Como passei tantos anos sem saber disso? Como que eu passei a minha vida sem saber disso de Deus? Por que eu não terminei? Por que eu não comecei antes? Porque é um processo. Mas é um processo que eu decido começar. Ou eu decido também não ir para lugar nenhum. Mas sou eu que decido, não é o outro. Sou eu que me esforço. Sou eu que tenho que cuidar do meu lado. Cuide do seu casamento. Cuide do seu lar. Cuide. Para de ficar deixando, não tendo tempo nem para Deus e nem para o seu lar, nem para o seu casamento. O não para o outro é sim para você. Cuidar, se respeitar e amar, isso é uma ordenança de Deus. É Deus que nos fala. E vamos levantar para fazer uma oração. Terça-feira, culto normal, das 7h30 às 9h30. Quinta-feira, oração na igreja. E domingo, vão estar todos na igreja Santuário da Oração, a sede, com o nosso pastor presidente, pastor Álvaro Muniz. A ceia vai ser lá às 6 horas da noite. Então, vamos orar ao Senhor e agradecer por mais essa revelação de Deus sobre as nossas vidas. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de graça, poder e maravilha, Senhor. Graças te damos, glórias te damos por todos os feitos, Pai, que o Senhor nos faz, por todas as maravilhas, porque qual grande é a tua mão poderosa. Que tu venha cada vez mais, Senhor, mostrar para nós, Senhor, os nossos erros, nos consertar, que a luz do Evangelho, da tua palavra, que é viva, que passa terra, passa céu, passa mar, mas a tua palavra, essa nunca passará, essa é eterna, ela é eterna, Pai. Que nós venhamos, Senhor, andar no caminho da tua luz, do teu entendimento, da tua sabedoria, do teu amor, Senhor. Que nós venhamos a crescer e a viver novidade de vida, que nós venhamos a mudar, que nessa noite seja uma noite de mudança. Muda o nosso eu, muda o nosso caráter, muda a nossa vida, muda o nosso coração, muda os nossos pensamentos. Que nós venhamos, Senhor, cada vez mais encher de ti e esvaziar de nós. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, negar, como a tua palavra diz, que quem quer vir a ti, negue a si mesmo, negue, pegue a sua cruz. Que nós venhamos a pegar a nossa cruz, Senhor. Que nós venhamos a pegar aquilo que o Senhor mandou a gente pegar e não o que o Senhor não mandou. Abençoa-nos, Senhor, uma ótima semana, abençoada por Deus, aonde quer que nós estejamos. Guarda os nossos passos, guarda os nossos caminhos, guarda o nosso deitar e levantar. E uma ótima semana, Senhor, abençoada com a tua mão e a tua proteção, porque essas palavras se cumprem, a tua proteção, a tua segurança, Pai, o teu amor, ela existe em ti, no nome santo de Jesus. Amém. E agradecimento a oportunidade em nome de Jesus. Oi?